Levantei-me, olhei sobressaltada para todos os lados, e senti-me ferida, como deveria ter se sentido Caim, se a sua existência não fosse alegórica, quando tivesse ouvido aquela voz que lhe perguntava por seu irmão. Uma onda de raiva e vergonha me subiu ao rosto, que se abrasou em cólera. O ódio, tantos anos concentrado em meu peito, ao timbre daquele nome fez uma explosão, qual mina ao contato da mecha. Dei um grito e, fula de raiva, recuei, contorcendo as mãos. Para trás. Bradei para trás. Vai-te daqui. Queres atrair-me para saciar a tua vingança? Foge. Não te ponhas no meu caminho. Que me afaste do teu caminho. Replicou sem alterar a doçura da sua voz. Que loucura! Foste tu que te colocaste no meu, e por isso nele me encontras. Será possível pôr a mão num coração cheio de vidas sem senti-lo pulsar? Ah, estrela! Quem mata, não pode deixar de ouvir o grito da sua vítima. Bom, disse eu, levantando a fronte com a altivez do vencido que não está disposto a humilhar-se diante do vencedor. Se é possível arrancar-me pela segunda vez a vida, mata-me, mas não me atormentes mais. Atormentar-te? Eu. O teu tormento é o teu ódio. Pensa bem. Quanto me aborreces. E por quê? Vou dizê-lo. Reflete e verás quão infundado é o teu rancor. Não. Não quero ouvir, respondi. Ide-vos. Deixai-me em paz. Cerrei os olhos, e com as duas mãos tapei os ouvidos para evitar toda a comunicação com aquele ser invisível. Isso, porém, não impediu que continuasse a ouvir. Em vão buscas não me ouvir, continuou, posso penetrar até o mais recôndito do teu pensamento. Não te posso deixar. Seria uma crueldade abandonar-te a tão terríveis sofrimentos. Sossega, e escuta-me. Não me repilas, por Deus, pois não é vingança, como suspeitas, mas amor, um mútuo bem, o teu e o meu, que me obriga a permanecer aqui. Vamos, senta-te, e presta atenção. E como obedecendo a um mandato de sua vontade, os zéfiros me moveram naquele momento, e envoltei sustentada neles, senti-me docemente obrigada a estender-me na relva, do mesmo modo que, depois de brincar algum tempo com ela, o vento deixa no solo a pena arrancada da asa de algum pássaro. Tudo o azul dos céus encheu então meus olhos, e não sei que vaga e consoladora esperança pôs minha alma em relação com aqueles resplendores. Tão desencontradas comoções haviam de produzir resultado, e resolveram sem lágrimas, que, ardentes e abundantes, senti sulcarem minhas faces até me umedecer os lábios. Experimentei um alívio imenso. Extinguia-se aquela sede que me afligia. É que eu bebia na nascente de meus olhos, e o que não encontrara na água pura da fonte, vinha encontrá-lo, afinal, na amargura do pranto. É este o batismo das almas, esta a redenção do espírito. Os que assim não choram, não podem ser consolados, não podem nascer de novo. 3. Quanto teria eu dado, então, para retroceder, submergir-me na vida, apagar meus passos e dar-lhes uma outra direção? Esse desejo correspondia à lei inelutável que manda viver de novo, lei da gravitação moral, que impõe a renovação da existência. Assim como a luz passará por onde passou a sombra, assim é preciso passar morrendo, por onde se passou matando. Sedentos de justiça, sereis saciados. O mais profundo silêncio reinou ao redor de mim, enquanto assim se evaporava o pesar de minhas culpas. Há momentos supremos em que entregarmos-nos ao sentimento é o maior bem que a nós mesmos podemos fazer. Depois, encarei o céu com mais liberdade, e esperei resignado o que Marieta tivesse a dizer-me. Dou graças aos céus, disse ela, porque acabas de te libertar de alguma coisa, que pesa mais que a triste vida donde vens. Agora, mais tranquila, escuta-me, estrela.
Não ignoras que vivi em Nápoles, naquele recanto do mundo que rivaliza em encantos com os desta tua pátria. Ao murmúrio das ondas do seu mar tranquilo, entre a verdura eterna dos seus campos, que tremem sob as ameaças do Vesúvio, e sorriem as carícias do seu sol, tive a minha moradia na última encarnação. Ali, em paz, nessa paz que os homens chamam dormir sem sonhar noutras belezas que as do reduzido espaço em que se respira, nem, noutras vidas, além da que arde nas veias e se renova em cada primavera, no fecundo seio da terra, ali, em paz, se passaram os meus primeiros anos, sem outras inclinações que as de uma menina sem outro amor, além do de uma filha por seus pais. Ao nascer, a alma rompe, por assim dizer, toda a comunicação com o anterior, ou com esse insondável plus ultra, que se chama eternidade. Não. Pelo coração se desenvolve uma relação desconhecida com o céu, relação latente no berço, e inativa na primeira idade, esperando, como na criação tudo espera, o momento de suficiente energia para produzir e criar. Chega esse primeiro dia para uma alma, porque o seu primeiro dia é aquele em que a luz se faz no seu sentimento, como o primeiro dia para o homem é aquele em que se abrem seus olhos. Chegando para a alma esse primeiro dia, a sua inação cessa. Chegou o instante da força, e essa a terceira pessoa da Trindade Eterna, que é a religião de nossos pais simboliza na pomba mística que estende as asas sobre as duas outras, desce e deixa vislumbrar o céu. O coração começa a bater de outro modo, aos impulsos de um sentimento irresistível. É que se estabeleceu uma corrente entre o infinito e a alma, é que a alma sente a embriaguez dos céus, e se enche o vazio que existia entre ela e eles. Seguiram-se essas palavras, alguns momentos de pausa, sem dúvida, para que eu meditasse nelas, pois eram tão novas para mim, que só naquele estado de concentração de espírito me fora fácil compreendê-las. Depois, Marieta continuou. Cheguei a ver a luz daquele dia, estrela. Contei 16 anos, e senti a necessidade de amar. Nunca uma coisa é mais necessária, do que quando nada estorva sua posse. A ambição, o egoísmo, a glória e outras paixões, mais ou menos iníquas, e também mais ou menos nobres, são os estorvos a que o coração ama deveras, e o meu estava tão livre delas, que não aspirava mais que a amar um outro ser, que me devia ter sido destinado por Deus. A quem, como e quando amei, disse tu, um dia, e não muito longe daqui, aquele a quem tu também quiseste amar. Como os rostos, as almas todas se assemelham, mas não é possível encontrarem-se duas inteiramente iguais. Do mesmo modo suas aptidões serão sempre distintas. Que bela e inesgotável harmonia se está sempre desprendendo dessa variedade infinda. Pois bem, a mesma faculdade de amar tinham a tua e a minha alma, apenas se diferenciando nos meios que queriam empregar, e nos fins a que aspiravam. Tu aspiravas à glória de ser amada, eu à necessidade de ser amada, e de amar. E quando a glória, querida estrela, se funda em possuir a todo custo, não se repara nos meios. O que conquista por ambição, nunca chora pela humanidade nos campos de batalha onde lhe eleva a destroçar-se. Não creias que me causaste um dano por mim não merecido. Eu precisava de uma vida de sofrimento moral. Estava condenado a ver, mas não a pisar a terra da promissão. Todos fazemos parte de uma engrenagem admiravelmente disposta pela mão da providência, cujo objetivo desconhecemos, mas pressentimos que é uma cruz junto à qual existe palpitador. Por um esforço comum dos homens, eles poderão afastá-la um dia, e evitar esse fantasma do mal, a que chamam morte. 4. Tiveste medo ao pensar nela. Não é o fato de morrer o que geralmente horroriza o homem, mas o contemplar a morte. Ele pensa e treme, porque confunde a obscuridade do seu coração com a escuridão do sepulcro. Mais que da eternidade, ele teme de si mesmo. A eternidade. Depois de se expressar a sua grandeza em uma palavra,
É necessário erguer o pensamento até certa altura para assentir em alguma coisa. Segundo a concebem imaginações só fecundas em inventar martírios, ela é antes a confusão e o terror vencendo para sempre a justiça e a sabedoria, do que uma aspiração constante da alma a ser mais, a ser melhor para amar indefinidamente. Em que crueldades se comprazem os homens! Que desenlace tão triste acreditam eles que terá a obra de Deus! O próprio céu seria um inferno, se o inferno é o lugar onde a dor existe eternamente. Que outra coisa séria-lhe mais do que isso, caso, como fato certo, estivesse registrada em seus anais aquela formidável rebelião de Satanás. Não, estrela. Os anjos decaídos levantam-se. Nada fatiga tanto como o erro, nada atrai tanto como a verdade. O extravio cansa, e esse cansaço proporciona muitos pesares. O alívio de todas as penas pode ser encontrado na retidão da alma. Chama, e te abrirão esse empíreo que nunca termina. Com um voo abarcarás imensuráveis distâncias, e encontrarás por toda a parte céu e mais céu, por toda parte, luz e mais luz, por toda parte vida e mais vida. E quando te identificares com a criação, graças ao fecundo esforço do sentimento que agiganta as almas em uma esfera mais dilatada do que abarcada pelos raios de qualquer sol, verás por toda a parte desprender-se em torrentes o amor que sempre emana de Deus. Se sofremos, é porque nos castigamos. Não nos perdoamos até que nós mesmos reconheçamos que já resgatamos todas as nossas dívidas. Deus não pode permanecer irado um só instante. Ele te concederá tantas vidas quantas te sejam necessárias para te aproximares dele, de mundo em mundo, pois que o espaço infinito está povoado de um infinito número de mundos habitados. O afã, constante, do espírito é voar para não regredir, porque o espírito, que não volta ao mesmo mundo, emprega a sua virtude em esferas de mais esplendores e maior pureza. Sim, estrela. Quando foi necessário que nascêssemos na terra, era porque nos restava alguma coisa a realizar entre os homens. Fomos duas mulheres infelizes. Eu deixei a vida privada de todos os afetos da alma, depois de havê-los acariciado a todos. Deixei a vida, sedenta ao pé dos mananciais. Meu jovem coração caiu ito ao chão, naquela terra de fogo onde uma primavera começa ao terminar a outra, onde dificilmente morre alguma coisa sem ter vivido em harmonia com o todo, sem haver produzido o seu fruto. E tudo isso por me ter sido arrebatado o eleito dos meus pensamentos. A notícia de sua morte foi um aquilão violento, que levou, uma a uma, todas as minhas ilusões, e ainda continuei a viver, como pode viver, em corpo débil, uma alma fria, imóvel e paralítica. Sobrevivi-lhe alguns anos, e antes de tombar, como o tronco, que por ter sido transplantado para a sombra, vê cair seus amarelados ramos, assim vi morrer o esposo que o mundo me havia dado, e os filhos que Deus me confiara. Vi-os morrer, sem lhes ter podido dar toda a seiva de amor a que eles tinham direito. Que lhes podia oferecer meu coração vazio? Ah, quanto sofri! Não sabes quanto é cruel o martírio da mãe, que comunica ao corpo sagrado de seus filhos a enfermidade que lhe devora as entranhas. Tu não sabes quanto se sofre, quando se busca em vão no fundo da alma uma centelha de amor, que é um dever consagrar a outra alma. Espantava-me essa terrível verdade, que eu dizia a mim só e, só, devorava no silêncio das minhas noites. Já não posso dar vida, já não posso amar. 5. Afinal, tive de morrer. O céu, depois de me submeter a tão dolorosas provas, outorgou-me esse benefício, num dia que vais recordar. Pela ânsia de tocar alguma coisa do que me havia sido vedado tocar, pelo afã de ver entre as sombras da morte a que só havia visto entre as sombras de meus sonhos, tive de sofrer mais uma dor, que condensou todas as mais que me havia matado. Atingiu o meu espírito na mesma noite sombria, e na mesma hora tremenda, que foram as últimas para o amado do meu coração. Ele expirou na minha presença,
E chegou-me ao ouvido, como se o tempo e a distância não nos separassem, o mesmo eco triste das suas últimas palavras, e o mesmo débil sopro do seu último suspiro. Tu também, naquele dia, foste obrigada a presenciar a mesma cena. Uma vez, quando dormias, tua alma foi arrebatada, envolta no mesmo raio, e no mesmo ambiente em que eu fora arrebatada e envolta, poucas horas depois de morrer. Tu e eu, assistimos juntas, tu vendo-me, sem que eu te visse, no supremo instante em que se reproduzia a morte daquele ser que tanto me havia impressionado. Se eu soubesse o motivo que te levava ali, se eu soubesse que estavas perto, se eu então, que te não conhecia, te tivesse visto, teria sido um dos acidentes daquele sonho que depois olvidaste, o de te convidar a chorar comigo sobre o peito ensanguentado de Rafael. Lembras-te, agora, do sonho triste daquela noite? Lembro. Respondi porque naquele momento aparecia na minha memória o fato que me indicavam. Pois bem, estrela. Foi pouco depois que eu soube a parte que havias tomado nos acontecimentos da minha vida, e desde então, resolvi-me a seguir-te, a fim de preparar tua alma para a redenção de suas faltas. Não te lembras, também, como a memória de Rafael, com o correr dos anos, foi tomando em teu coração a forma de um culto doloroso? Não te lembras daquele dia funesto, de um auto de fé, em que, revoltada a tua consciência por aquela crueldade, sentiste o coração abrandar-se, e o pesar por tuas culpas fazer com que, ajoelhada diante do altar, tua mente excitada pelos remorsos não visse por toda parte senão fantasmas e sangue? Não te lembras como a sua imagem passou ante os teus olhos, evocada pelo grande sentimento que te subjugava? Não te recordas da coincidência do seu nome com o da vítima, que naquele dia foi devorada pelas chamas? Não te lembras quanto choraste depois? Lembro, respondi. Pois sabes que era eu quem te despertava o coração, estrela. Quem rasgava as primeiras nuvens que te impediam de ver o céu? Quem, a não ser o meu espírito, se misturava com as lágrimas que te vinham aos olhos, e se confundia nos teus suspiros? Quem te avisou da proximidade da tua morte, aqueceu teus ossos sob o mármore da tumba, pôs em tua fronte a ideia de Deus, para que surgisse alguma luz no teu paralisadas pensamento e te ajudou a desprender-te do corpo jairto, para te trazer até aqui, ao calor do sol e à presença da eternidade. Quem, senão aquela que te ama, vem a teu lado e te diz: estrela, eu te perdoo, perdoa-me tu, a mim, para que Deus nos perdoe, a ambas. Se ainda me aborrecesses, se ainda me desprezasses, o teu desdém e o teu ódio me importariam tanto, como se a relva destes campos, que tira a sua vida do sol, o odiasse e aborrecesse por haver deixado passar uma nuvem. Ele continuaria a dar-lhe luz e calor até o último momento, eu continuaria a teu lado até o dia em que me amasses. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 6. Marieta calou-se, e eu, ante aquela arrebatadora eloquência, dotada de um sentimento e de uma persuasão tão enérgica, e ao mesmo tempo tão doce, que só podia ser inspirada pelo céu, não me pude mais conter. Não, Marieta, bradei, não te aborreço. Perdoa-me. O que te disse? Sou uma louca. Cega. Horrivelmente má. Eu. E a frase ficou afogada pela violência dos soluços, que, por serem constrangidos, me despedaçavam o peito. Senti, então, sobre ele, uma pressão suave. Chora, disse-me ela, chora e converte em lágrimas as penas que te restam da vida. Chora e teu sentimento me dirá mais que qualquer palavra. Chora, alma querida, e Deus te salve. Chorei, não sei por quanto tempo, porque o pranto cegou meus olhos, e nublou meu pensamento. Somente sentia, no silêncio, o murmúrio da água do Capítulo 6. Os mortos viverão. 1.
qualquer que seja a hora de um dos teus dias, caminhante, em que te afastes de casa com a esperança de regressar breve, qualquer que seja a hora, em que dela te aproximes depois de longa ausência, ansioso de estreitar nos braços teus velhos pais, que temem morrer sem te ver, ó amada de tua alma, que te espera com pensamento fixo em ti, rodeada dos ternos filhinhos, que, desde que partiste, supriram a falta de tuas carícias recordando teu nome em seus folguedos, a qualquer hora que atravesses os campos, os bosques, os vales ou transponhas rios, fontes ou montanhas, recorda-te de que talvez te sigam os passos outros seres, que não pisam a relva nem deixam pegadas no solo. Recorda-te de que talvez, com a tua sombra, vá confundida a sombra dos mortos. Se ao chegares à curva do caminho, ao ponto mais elevado da colina, ao cimo da vertente, se abre um novo horizonte às tuas vistas, e buscas com avidez a cruz da torre, o fumo do lar, a janela do teu ninho, ou as árvores que cresceram a teu lado na tua infância e que foram estendendo seus ramos, à medida que teus braços se alongavam, recorda-te, peregrino, de que não só todas essas coisas te dão as boas-vindas antes de chegares à presença dos vivos que te amam, mas, também, de que, da cruz da torre, da janela do teu lar e do cimo das árvores, te contemplam as sombras dos mortos. E se, ao cruzar silencioso pelas campinas solitárias, chegarem ao teu coração vozes apagadas e não trazidas pelos ecos, e que não possas confundir com outros ruídos da natureza, mas que nasçam do teu peito e nele morram, recorda-te, caminhante, de que talvez te chamem as sombras dos que viveram naquele lugar, para que respondas às suas perguntas, e lhes desvaneças as dúvidas. Aproxima-te com respeito do pórtico dos templos, dos lugares amenos e da pedra do caminho. Pode-se achar diante dos altares uma alma que ainda ore, junto à árvore uma alma que ainda chore, e quando descansas, para de novo te pôres a caminho, pode aproximar-se de ti alguma alma que em vão teus olhos busquem, para veres e consolares. Quantos vivos, meditando na morte, e querendo romper os estreitos limites da vida, suspeitam que talvez os mortos possam viver, que talvez possam passar pelo ponto em que passaram um dia. Como é real a suspeita de todos os que assim pensam. E ninguém deixa de a fazer eventualmente. É uma verdade que clama a todos os ouvidos, e responde a todas as consciências. Podes não ir completamente só, viajor, ao atravessares silencioso por desertas campinas, sem que saibas que talvez te sigam, te chamem e te esperem para te dar as boas-vindas. 2. Nenhum dos meus conhecidos ou amigos que casualmente passasse, então, pelo cerro de Ainadamar, poderia suspeitar de que eu estava ali, à beira de um caminho tão pouco transitado, ao pé de uma fonte da qual poucos sedentos se aproximavam. Eu poderia chamar, mas não me responderiam. Se eu saísse ao encontro do transeunte, ele não me veria. Continuou o silêncio, seguiu-se a soledade e aquelas palavras que me haviam reconciliado com o porvir. Sentia apenas, como disse, o murmúrio da corrente, um murmúrio que gradualmente foi crescendo, até que chegou quase a assumir as ruidosas proporções de uma cascata. Parecia-me que cada jacto d'água, cada onda que passava, me dizia uma por outra vez: olha, 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 para cá. E quanto mais prolongado e profundo era o queixume da fonte, mais alto parecia ouvir: olha para cá. Olha, olha. Abri os olhos e olhei. Vi, então, que o remanso que se formava no quebramento dos fios de cristal, se entumecia lentamente, como se o bojo lhe estivesse em ebulição, lançando gotas no ar, de tal modo que, ao saltarem, formavam círculos de pérolas, e ao saírem, círculos de espuma. 3. Tudo o que me rodeava, foi se desvanecendo. O céu, o solo, as árvores e a fonte, ficando só aquele penacho líquido, cada vez mais alto e trepidante. Quanto maior a agitação da água, maiores os flocos brancos de espuma, e mais elevado o salto das pérolas. O ponto no qual fixava a vista, foi se dilatando,
À medida que ia crescendo a visão, que se encheu de resplendores, meu pensamento perdeu-se no infinito, a ponto de não saber se era a luz que entrava no espaço, ou o espaço na luz. Que vista aquela, meu Deus! Vista penetrante, intensa, invariável, capaz de arrancar faíscas de diamantes do pedaço de carvão. Vista que rompia o limite imposto pela natureza aos homens, e me fez ver 7 vezes mais cores que as que pode refletir o prisma a olhos humanos. O íris, multiplicando seus mágicos matizes, desenrolou mil bandeiras de cores desconhecidas. O ouro e a prata, o vermelho e o violeta empalideciam ali, em vibrações mais brilhantes e raios mais vivos. E a que distância vi, depois, subir, no éter, as gotas d'água, bordadas de colorantes centelhas, perdendo-se entre vapores irisados, em arcos dilatadíssimos, para depois caírem qual chuva de estrelas, como se toda uma Via Láctea se houvesse liquefeito na imensidade. E o ruído daquela catarata de mundos, na qual se derramavam torrentes de luz, era o ritmo, que, ao abrir-se o leque de cores, marcava uma escala infinita de sons, cheios de cadência e harmonia. A nota doce e o matiz suave, o eco rouco e o reflexo brilhante, desprendiam acordes em vibrações uníssonas, podendo dizer-se que se percebiam, ali, melodias de cor, e harmônicas meias tintas. Por um momento, meu espírito se sentiu submergido naquele imenso concerto. Por um instante, tomei parte no canto de uma oração universal. E que dor! Eu não podia devolver o que recebia, entre mim e tudo aquilo havia o vácuo. Tanta era a vida que em mim superabundava. Eu era a única sombra no meio de tanta claridade. Queria desprender-me daquele imenso pentagrama, porque notava que não podia responder às pulsações daquela natureza superior. A cor da partida da lira molesta a mão que a fere, docemente. Acabava de chegar a um céu, e eu mesma me afastava dele. Apenas me havia levantado da terra, já o espaço me repelia. Apenas recuperava a liberdade, já a escravidão me atraía. Apenas se havia anunciado a aurora de um novo dia, já receosa de tanta luz, desejava a noite. Ali. Alguma coisa me faltava para completar a existência tanta grandeza, e tão dilatada a plenitude sobrepujava minhas forças. Eu queria o pequeno, o reduzido, o limitado, para ocultar em formas mais escuras a deformidade do meu espírito. Ali, o pensamento chegava demasiado ao pensamento, o passado era presente, sempre diante de mim, sempre proclamando que fui. Era-me impossível continuar ali, e entretanto não podia fugir. Ali, não havia sombras, nem lugares ocultos onde chorar. O livro da minha história, sempre aberto em todas as suas páginas, deixava-se ler em caracteres de fogo, com inconcebível clareza. O pesar e o remorso engendraram, então, em mim, o terrível desejo do nada. Não existir. Quando esse ideal é acariciado pelas almas que deixaram a vida terrena, é que elas exageram a necessidade de viver outra vez. 4. Pouco a pouco, tanta luz se foi reduzindo a um ligeiro crepúsculo, e lentamente, tanto espaço se foi limitando a um horizonte sensível. As sombras da noite envolviam-me. Meus olhos continuavam fixos na água. Muitas horas se haviam passado na exaltação que meu espírito acabava de experimentar. A força que lhe havia dilatado a vista cessou de agir, pude levantar a fronte ao céu. Experimentei a languidez da nostalgia, quando vi tantas estrelas. Uma, enviava-me um consolo, outra, uma esperança, outra um entusiasmo. A terra, o próprio solo da pátria, pareceu-me um desterro. O sopro que na manhã daquele dia havia pronunciado meu nome, passou de novo ao meu lado e disse: Estrela. Ah, és tu? Respondi: conheço-te, não me esqueço de ti. Quisera ver-te. Escuta, me replicou, crês que nada mais existe além do que tens visto?
Enganas-te. Tudo isso que te enche os olhos, não tem limites. Nunca se encontrará a última constelação de mundos, e de cada mundo se vê, como o deste, um céu estrelado. E quantos deles são muito mais belos que este que agora contemplas? E todo esse espaço é teu, meu, e de todos os seres que queiram conhecê-lo e por ele caminhar. É aberto por todos os lados se pode penetrar na sua imensidade, pois não está fechado para ninguém. Por nossa vontade, por atos de virtude, pelos dons da sabedoria que o nosso esforço, só, nos deve outorgar, podemos levantar-nos até as pinturescas regiões de outras esferas, e entrar na radiação de outros sóis. Como é limitadíssima a ideia que o homem faz da criação. Se, num momento de reconciliação com o céu, tua alma se extasiou, simplesmente, com os reflexos e murmúrios de umas tantas gotas d'água, se, num pequeno recanto que se pode ocultar com a sombra da palma de tua mão, viste mais grandezas que todas as que pudeste conceber durante a tua existência terrena, se a luz que iluminou teus dias empalideceria ao lado da luz que acabas de admirar, calcula qual seja a beleza desses dilatados céus, onde tudo é vida e esplendor. E nota, estrela, que quanto mais a alma se elevar, mais grandiosos e magníficos horizontes se abrirão aos seus desejos e esperanças. As esperanças e os desejos da tua, ainda se limitam aos horizontes da terra, por mais que sonhes uma morada nas estrelas. Nas ondas cristalinas deste manancial, que há pouco uma visão pura e livre do teu espírito chegou a sondar até os mais imperceptíveis fios, acabas de conhecer que, só entrando na corrente de outra vida poderás sair no mar tranquilo, onde em novas encarnações consigas ser conduzida aos teus destinos. Levanta-te, pois, estrela, levanta-te, busca, e encontrarás valor para suportar teus trabalhos. Chegará o dia em que os recordarás com entusiasmo e os bendirás. Eu estarei sempre a teu lado, ajudar-te-ei a levantares-te quanto caíres, velarei teus sonos, e falarei ao teu coração. Estrela, levanta-te e caminha. Marieta calou-se, e eu levantei-me. Andei, a passo leve e vacilante, e quanto mais me afastava, menos queria apartar meus olhos daquele lugar, onde um só dia, depois da morte, tinha aprendido a sentir o que não me haviam ensinado 50 anos de existência terrenal. Há lugares apartados, que a memória assinala com uma cruz, sítios que nunca se esquecem, calvários aos quais o espírito volta em peregrinação, para recordar as dores ou venturas que os consagraram. Quando passo por ali, ainda me detenho e me incorporo no ambiente, que aí é lenta vida, renovo aquelas horas, e dou graças aos que souberam encontrar-me, quando me perdia só, naquele solo. 5. Andei muito tempo errante no mundo, andei tanto, e por tantos dias, que, com frequência me abandonava a esperança de ver terminar aquele período de angústia. Mas aquela voz de anjo acudia-me sempre, consolava-me, infundia-me coragem para empreender a marcha. Muitas vezes, o sol passou sobre minha cabeça, durante aquela penosa peregrinação, muitas vezes, a lua contribuiu com os seus pensamentos. Cruzei campos, entrei em povoados, transpus rios e subi montanhas, a chuva açoitava meu rosto, o vento envolveu-me em nuvens de pó, tive calor e senti frio. Andei, e andei muito tempo insulada, silenciosa, mas sem me cansar. Não me fatigava o subir, o descer ou o correr. Não tive fome, nem sono, nem me atormentou a sede, desde o momento em que bebi as minhas próprias lágrimas. Somente o cansaço de não sentir necessidades me fatigava com a sua terrível monotonia. A voz dos homens vinha até mim, mas a minha não era ouvida por ninguém. Passei 1000 vezes por eles, sem que algum me visse. A quantas portas chamei, e me detive a chorar, nos momentos em que a esperança me abandonava. Mas aquela voz de anjo acudia-me e consolava-me. Assim, andei dias e dias, e atravessei povoados, montanhas e rios,
temendo que aquela penosa carreira jamais terminasse. Por uma noite de inverno cheguei, muito depois do sol posto, a uma região sumamente acidentada e montanhosa. Por toda parte, não se ouvia mais que o murmúrio de torrentes e quedas d'água. Eu descia por uma íngreme vertente muito escabrosa e cheia de mato. A temperatura era glacial, e a noite muito escura. Uma nuvem densa tinha enchido toda a extensão do céu. Começou a nevar. O meu descanso era engolfar-me em profundos pensamentos, pelo que, a minha atenção deixava, muitas vezes, de fixar-se no que se passava em volta de mim. Isso se deu, então, pois não saí da minha meditação senão quando meus pés se afundaram completamente na neve. É tal a ilusão da vida, nesse estado, que se acredita ir deixando pegadas nos lugares por onde passamos. Continuei a marcha, e internei-me em lugares mais sombrios. Deslizava, precipitadamente sobre a savana, que, qual sudário, cobria o solo. Queria sair logo daquele sítio, que, sem que eu pudesse explicar, me infundia pavor. Apesar da escuridão, ao vago reflexo da neve, via árvores, que sem uma folha, mas coroadas de copas brancas, se assemelhavam a esqueletos, de pé imóveis, surgidos do seio da morte para assistirem a uma última hora da natureza. Eu tremia e corria, as montanhas, que ia deixando para trás, parecia-me fantasmas gigantescos, que me viessem perseguido, e as que via adiante, outros que me estivessem esperando. Corria, e corria cada vez mais. Quis deter-me um momento, mas não pude, não sei que força me impelia. Quis dar outra direção à carreira, mas também não pude. Estava condenada a correr, e correr sempre, para frente. Entonteci. Senti um movimento circular no cérebro. Já não via. Pareceu-me que girava com celeridade vertiginosa numa espiral, cujo centro não podia calcular onde estivesse. Depois, uma contração horrível, dolorosa. Já não era o que havia sido, começava a ser de outro modo. Afinal, os que nascem, vêm do ponto para onde vão os que morrem. 6. Quando sintas, ó Mãe, a vida da tua vida que se te agita no seio, e, em sonhos, acaricias um anjo, que bem depressa acariciarás desperta, quando, num só grito, se confundam aí da tua dor e o primeiro pranto do teu filho, quando, na cruz de teus braços, sustentares o mais sagrado objeto do teu amor, que vem tomar de teu seio doce alimento, de tua boca os risos inocentes, e de teus olhos inteligências que te enchem de alegria. Recorda-te que o Seu confiou aos teus cuidadosos desvelos uma alma, que assim se levantará tanto mais, quanto mais tiveres levantado aquele terno coração. A mais grata tarefa que a natureza pode confiar a um ser, e a tua. Por isso, são benditas as dores e os sentimentos maternos sobre todas as dores e sentimentos humanos. Livro 3º. Capítulo 1. Ditado de Marieta. A visita de um morto. 1. Já me compreenderam os que tenham vivido sem esperança. Basta que diga a todos: esperai que se acabe a vida. Foram as minhas últimas palavras, quando descrevi aqueles momentos supremos em que, já morta, os meus lamentos se misturavam com o último suspiro de Rafael, que chegava até mim muito tempo depois da sua morte. A dor, afogando meus olhos em pranto, e meu peito em amarguras, insulou naquele instante o meu ser, da vida que eu acabava de deixar. Queria identificar-me eternamente com aquele triste sucesso, com o qual, se muito sofria, também muito nele saboreava a dita de meus sonhos, porque afinal encontrava-o, tocava-o, em meus braços encostava a sua cabeça. Mas, quando a sua voz não podia responder ao seu próprio nome, que tantas vezes, silenciosamente, meus lábios haviam pronunciado. Ilusões da vida, que, mesmo depois de morrer, perseguis com fantasmas o desejo,
e nos ofereceis cálices que só encerram amarguras. Entreguei-me completamente ao sentimento daquela hora, olvidando o passado sem pensar no futuro, como se quisesse que toda a eternidade ficasse ali fundida, naquele motivo da minha grande dor. 2. O pesar, porém, mata demasiado, e demasiado se ergue entre o ser e o nada, para não deixar de passar ao menor sopro de vida, como, ao menor sopro do vento, passa a nuvem que se levanta entre o sol e uns olhos ávidos de o contemplar. Não te abandones desse modo ao sentimento, disse aquela voz do céu, para consolo da alma depois da sua existência terrena, fique-lhe a ilusão de continuar a existir do mesmo modo. É essa a toda a tua dor. Acreditar que estás viva, ao passo que Rafael deixou de existir. Recorda-te de que ambos morrestes, recorda-te de que tudo o que acabas de presenciar é a impressão sutil de um raio de luz, no vestígio que deixaram em tua alma os sentidos que há pouco abandonaste. Levanta-te e vem, verás que os primeiros raios do dia fizeram desaparecer a vaga sombra de um acontecimento passado, que, se estes lugares o esqueceram ou guardam em silêncio, a história recordará. Senti-me conduzida durante algum tempo, e abri os olhos. Achava-me à porta daquele recinto, no qual havia entrado impelida pelo desejo de ver Rafael. Com efeito, a luz crepuscular da manhã raiava no horizonte, dourando os contornos das paisagens vizinhas, expelindo as últimas sombras da noite, tingindo de púrpura os cimos, de azul o céu, e de vago colorido as névoas das planícies. Voltei a cabeça para ver o que restava naquela choça, e não vi mais que escombros e ruínas. Tudo havia desaparecido, os rumores do acampamento, os soldados conduzindo feridos, o sinistro esplendor dos archotes, Rafael expirando. Tudo tinha sido uma visão, tudo um artifício daquele modo de viver. Nada resta, disseram-me, é essa a vida no mundo que acabaste de abandonar. Cada página se escreve sobre a página anterior, apagada pelo tempo. Do passado só restam ruínas, assim como o esqueleto é a última coisa que resta do corpo humano. Ainda tens alguma coisa que fazer na terra, e como nela o sofrimento anda quase sempre unido a todo o trabalho, tua alma ainda há de retemperar-se na dor, pois se com ela se nasce, com ela se morre para tornar a viver. Vamos, pois. 3. Qual a ave que muitas vezes voa abaixo por longo espaço, para depois se elevar obliquamente até as nuvens, assim voei, subindo a grande distância da terra. Vi, então, como o templo da natureza é mais esplêndido e magnífico, a maior altura. A grandeza do espetáculo que à minha vista se ofereceu, a magnificência do sol nascente, quebrando seus raios nas névoas que buscavam ocultá-lo, como se elas, só, quisessem beber toda a torrente de sua luz, a perspectiva de um mundo que desperta e se alegra, com a trêmula carícia da aurora, e cujos sorrisos são esses rumores da hora da alva, que se estendem apagados pelo espaço, harmonia composta de murmúrios de campos, ecos de bronzes dos templos, e gorjeios dos bosques, toda aquela aclamação que subia do mundo ao céu, para corresponder ao manancial de vida, que derramava o céu sobre o mundo, me fizeram olvidar o frio que experimentava, sempre intenso quando nasce o dia. Subi tanto, que me vi imersa no oceano de ouro, quando os primeiros raios quase horizontais do sol teciam, lá embaixo, fios de prata no verde escuro do Mediterrâneo, e estendiam mantos violáceos sobre as montanhas da Catalunha. Logo, um vento do sul desequilibrou a atmosfera, o que me incomodava bastante, porque era para o sul que eu avançava. Meu vestido flutuava entregue aos vaivens do ar, meus cabelos ondulavam, estendidos para trás da nuca. Diante de mim, foram se acumulando vapores esbranquiçados, que confundiram o céu e a terra em uma nuvem. Neles me submergi, e a chuva me açoitou o rosto. A água fez-se torrencial e encharcou meus regelados membros. Não era possível lutar contra os elementos que me assediavam, contra os ventos desencadeados, contra as abertas cataratas do céu, ali, só,
Ali, perdida, sem um momento de repouso e nenhum ponto onde me apoiar, cega pela nuvem lançada qual voltívola folha aos embates da tempestade, entreguei-me completamente à invisível proteção daquela providência desconhecida, que, assim como me sustentava acima dos abismos, e me defendia de um perigo, me trazia consolo na solidão, e esperanças à minha alma. 4. Assim continuei por muito tempo. Afinal, o vento amainou e a chuva cessou. Tudo ficou, porém, envolto em espessa cerração. Então senti, na fronte, um sopro quente, que se demorou por longo tempo, como emanação fluídica. Uma doce sonolência se apoderou de todo o meu ser, minha cabeça inclinou-se sobre o peito, meus olhos cerraram-se. No meu cérebro, porém, mantinha-se vivo o conhecimento da situação, a consciência do meu estado, nem por um momento me esqueci que descansava no ar, cortando vertiginosamente a atmosfera, existindo, sob o peso da morte em outra vida. 5. Chamaram-me. A voz do que sempre ouvira pronunciou meu nome. Minha resposta foi levantar a cabeça e abrir desmesuradamente os olhos. O ambiente era mais cálido. O sol brilhante, quase a meio de sua carreira, animava de luz e calor todos os recantos do espaço. A imensa cúpula do céu estendia o seu azul do zênite a toda a esfera que me era visível. Na altura da atmosfera da Terra, em que me achava, dificilmente poderia respirar um ser humano, mas, apesar da distância, pude, entre os vapores que se elevavam dos profundos vales, ver lugares amenos, matizados como a esmeralda, cadeias de montanhas, em cujos picos um turbante de neve marcava sua elevação sobre o fundo verde dos campos, e o cintilar dos rios. E ainda mais além, debuxava-se, ou antes, pressentia-se um mar estreito, e, do outro lado, dilatadas terras. O antigo reino de Granada, murmuraram-me ao ouvido, está agora sob o império de tuas vistas. Granada! Exclamei tristemente, buscando com os olhos a cidade, a qual tantas vezes tinha enviado meu pensamento e meus suspiros. Granada! Repeti. Sim, Granada, responderam-me. Aí nasceu Rafael, aí viveu, e aí não pôde morrer, graças a uma perfídia que hás de vir a conhecer. Mas não deixes que a tua vista se perca no imenso teatro que além se dilata. Deixa a costa africana, que é aquela extensão pardacenta que se confunde e desaparece nas nuvens, como também esse braço de mar em que se banham as colunas de Hércules. Fixa-te nesta serra que chamam Nevada, por ser nela eterno o arminho da coroa, e ali, entre aquela verdura tão constante nesses vales como a neve nas alturas, verás grande massa que parece vermelha e azul. É ali Granada. Seu sabor oriental, suas flores e seus dias embriagam, como o sonho dos paraísos dos crentes da Arábia. Vais descer a ela, e não deixes de notar que julgarás ver e respirar com os mesmos olhos e o mesmo peito, que jazem sem luz nem pulsação, entre pó e lava, junto ao mar, e ao pé do Vesúvio. Não deixarás de ver nem o céu nem a terra, nem os esplendores, nem o ambiente de tua pátria. 6. Ditas estas palavras, comecei a descer, a princípio lenta, depois rapidamente, como se por uma vertente invisível me arrastassem para o solo. Cada vez a descida era mais veloz, como se o corpo adquirisse cada vez mais peso. Trêmula de medo, e cega pela vertigem da queda, buscava com as mãos onde me segurar, acima do abismo aberto a meus pés. Sem dúvida, pelos fios invisíveis do pensamento, senti que me disseram: não temas. Não foi uma voz o que assim me falou desta vez, mas uma vontade exterior que inspirou ao meu cérebro esse mandato, aproveitando-se da lei misteriosa que rege a intuição das almas. Sem medo, pois, deixei-me cair, entregando-me à proteção do céu. Insensivelmente, a descida foi se tornando muito mais lenta, e houve um momento em que me senti roçar por uma sólida massa, não como os corpos que, chocando-se com outros,
Põe à prova sua resistência, mas como onda aqui, quebrando-se na praia do Semente, lambe e acaricia a areia. E cheguei a Granada. 7. Uma câmara espaçosa com teto muito alto e abobadado, móveis de luxo dispostos com ordem e convidando a indolência, um dourado escudo de armas sobre a única porta que dava entrada meio oculta por grande cortina, duas janelas que davam luz, e pelas quais se via a folhagem de algumas árvores corpulentas a sobressair, mais longe, uma cúpula e uma torre, dois retratos aos lados da entrada, um representando uma dama, e o outro um cavaleiro com brilhante armadura e capacete, quadros que sem dúvida pertenciam à família, visto que o mesmo escudo se mostrava nos marcos e sobre a porta. Frente a esta, uma grande tela representando o martírio de Santo Estevão, perto das janelas uma grande mesa, cujo pano carmesim a cobria por todos os lados, e, junto, uma cadeira com molduras e remates góticos. Entre vários objetos que enchiam a mesa, indicando os gostos e afeições de uma dama, um tinteiro e um livro de capa de pergaminho, atado com fitas verdes, tal foi o que vi no lugar onde me achei ao abrir os olhos, quando meus pés tocaram o solo. Olhei, surpresa, para todos os lados, ao mesmo tempo que me deixava cair sobre a cadeira que encontrei mais próxima. Não é de estranhar a tua surpresa, disse aquela voz, que, como sempre, continuava tão doce quanto misteriosa, e para evitar que tortures o pensamento, e porque é natural a tua curiosidade, vou explicar-te por que vieste aqui, e o que aqui te traz. Neste mesmo aposento, e noutros, desta casa, foi enredado Rafael pela astúcia e pelos encantos de uma dama que atualmente os habita, e que a esta hora se acha ausente, por ser a que dedica as suas devoções. Rafael foi detido aqui, vítima da mais cruel das mentiras, e quando estava mais disposto a voltar a Nápoles, à tua procura. Quando mais te amava, acreditou-te morta, porque assim lhe fizeram crer. Descoberto o enredo iníquo, que o separava de ti, fugiu para se te juntar, e, daqui mesmo, se encaminhou para a morte, que o esperava do modo por que o viste, não há muitas horas. Vais conhecer Estrela, pois é este o nome daquela que foi a causa de tantas desgraças, e vais conhecê-la para lhe perdoares. É isso necessário, a fim de poderes entrar livre de toda a dívida em uma vida melhor. Pouco te custará corresponder, assim, ao dano que te fez, e depois de selares a sua fronte com o ósculo do teu perdão, virás comigo e te encarregarás de a afastar, dura em diante, dos devaneios e loucuras entre que ainda caminha cega. Mais difícil te será isso, porque o coração humano se endurece com a idade, e torna-se pouco acessível a transformações, depois de adquiridos certos hábitos. Seus passos se encaminham para cá. Vê-la-ás distraída e preocupada ao peso de uma ideia, pois que a noite passada antigas feridas em sonhos se renovaram no seu coração, despertando-lhe no peito remorsos aí adormecidos, e que pareciam esquecidos. Sonhou com a morte de Rafael, sua alma voou através do espaço, nas asas do pensamento, e presenciou, a teu lado, a mesma cena que tanto te faz sofrer e chorar. Ela se recorda perfeitamente do sonho, que a persegue e mortifica, sem o poder apagar da mente. Ei-la, aí. Não sei se o que senti, então, foi indignação ou ódio, só sei que um sentimento novo e doloroso me martirizou a alma. Com efeito, a porta rangeu nos gonzos, o cortina moveu-se e uma jovem sustentou-a por alguns momentos em atitude respeitosa, para dar livre passagem a outra pessoa. Estrela entrou. Eu não sabia o que mais lhe havia de admirar, se a majestade do porte, a distinção das maneiras, a riqueza do traje, o ébano dos cabelos, a frescura e o vermelho dos lábios, a beleza da cútis, ou o brilho dos grandes olhos negros. Depois de fazer o gesto imperativo à jovem, para que se retirasse, dirigiu-se à mesa, sentou-se, apoiou na mesa o cotovelo esquerdo, e deixou pender a cabeça na sua mão belíssima. Assim permaneceu alguns momentos com a vista fixa, e o rosto sombreado pelo desgosto, ou pela tristeza.
Invisível a seus olhos, podia eu observá-la e aproximar-me sem a distrair da sua meditação. Como era bela! Estava na idade em que, se a mulher pode conservar todos os seus atrativos, é mais formosa que nunca. 9. Ao recordar que pelo império daquela formosura fora em outros tempos dominado Rafael, é preciso confessá-lo, os ciúmes, a horrível dor dos ciúmes vencendo a situação excepcional em que me achava, se cevaram em mim pela primeira vez, envenenando-me todos os sentimentos. Tal o poder das paixões, que, ainda no fundo dos sepulcros, onde tudo é cinza, elas agitam e comovem a alma dos mortos. Senti-me horrorosamente ferida e, invocando o ser que permanecendo oculto no desconhecido, acudi presuroso às minhas aflições, pedi-lhe remédio para aquele dano, paz para aquela luta, calma para aquela tempestade, que, levantando-se terrível no meu espírito, punha em perigo a santidade dos meus desejos. Não recorri em vão à súplica, pois imediatamente me aqueceu a fronte uma tênue emanação de calor, semelhante à suave imposição de mãos. Com isso veio a firmeza aos meus propósitos e o valor para vencer. Eu compreendia que sucumbir à paixão seria entregar-me a impulsos cruéis, que me arrastariam à vingança. Não. Não quis. Achei forças para me dominar, e meios para sufocar, em germe, aquele sentimento mau, que tanto infecciona as almas com o seu contato, como delas espelha a virtude. Conheci que naquela hora o meu ódio não tinha razão de ser, nem podia ser justificado, e que entregar-me a ele seria cair mais profundamente num abismo. Em vez de me deixar dominar pelo primeiro ímpeto de cólera provocado pela presença daquela mulher, lastimei e inclinei-me a favor da minha encantadora rival. Ergui-me, para me manter mais forte naquela luta, calquei com as mãos o peito onde se davam batalha o bem e o mal, dei um grito, um soluço que rompeu o dique que me continha as lágrimas, e lancei-me para a estrela, a fim de apertar em meus braços, e selar, na sua fronte, com um ósculo de paz, a paz que desejava para nossas almas. Então, sem mudar de atitude, pois dela não podiam tirá-lo o beijo e o abraço de uma sombra imperceptível aos seus sentidos, notei que o véu de tristeza que lhe sombreava o rosto desapareceu, apenas a beijei, e que um leve sorriso lhe cruzou os lábios, como o relâmpago fugaz de uma felicidade que nasce de um pensamento. Depois passou a mão pela fronte, como quem quer repelir uma ideia má, acomodou-se melhor na cadeira, tomou o livro, desatou tranquilamente as fitas de pergaminho e pôs-se a ler. O sonho da noite anterior, cuja recordação acabrunhava, entrou no primeiro período do ouvido em que se vão submergindo todos os sonhos. 10. Também eu, ali, senti a tranquilidade de quem ouvida, ali, esqueci as amarguras que tinham secado meu coração, as dores que haviam martirizado minha existência, as privações que tinham mantido minha alma no vácuo. Tudo esqueci ali, em presença doente que fora a causa de tanto sofrimento. Esquecer é perdoar, e eu então perdoei de toda a minha alma. Quando mais me extasiava naquela tranquilidade e naquela dita, quando mais me comprazia na felicidade que me proporcionava aquele esforço, sem dúvida o maior a que aspiram as almas nobres, é inexplicável o que todo o meu ser começou a experimentar, inexplicável o que ao redor de mim se verificou. Ao passo que se dava em mim uma estranha evolução, produzia-se nos objetos uma rara transformação. Já aquilo começava a preocupar-me, quando a porta se abriu e um criado anunciou o nome de uma visita. "Que entre!" exclamou Estrela, fechando o livro, e erguendo-se. O criado retirou-se. Passou as mãos pelo cabelo, arranjou as dobras do rico vestido, e, numa palavra, tomou todas as precauções de que uma mulher nunca se esquece, quando um homem se aproxima. 11. Outra vez se abriu a porta, e apareceu um homem com o traje completo dos cavaleiros de então. Era moço, e trajava-se a rigor. A cruz de Santiago brilhava-lhe no peito, meio oculta pela capa, que caía com elegância no braço esquerdo. No chapéu, de abas largas,
sobressaía a grande pluma negra, com pregador de brilhantes, e, sobre os ombros, alvíssimo colarinho, luzente fecho na espada, calção bordado, fivela de prata no cinturão de couro, botas amarrotadas. Nem velho, nem muito novo, bigode grosso e ruivo, cabeleira longa e crespa, nariz afilado e reto, os olhos muito separados, e tão claros, que não se distinguiam do rosto. Seu todo revelava um homem presumido, e de belo porte. Depois que entrou, e, atrás dele, se fechou a porta, descobriu-se, fez uma grande reverência, e aproximou-se de Estrela, pegou-lhe da mão, e nela pousou respeitosamente os lábios. Ela convidou-o a sentar-se, ele o fez, do lado oposto à mesa. 12. O desvanecimento de meus sentidos, que já se iniciara antes de começar essa cena, e que, gradualmente, durante ela, havia aumentado, fez-se então sentir com maior intensidade, e tudo, conforme ia desaparecendo, tomava um novo modo de existir, ou se apresentava com outras formas. O espaço e o tempo adquiriram outro aspecto, ao passo que em minha inteligência se levantava um critério superior de apreciar as coisas, uma ordem de ideias mais racional e alevantada. Meu espírito, se o posso dizer, rompia através da natureza reduzida a um mundo, para entrar na que se estende ao universo. Por momentos, saía da forma para penetrar na ideia. Naquele instante franqueava, como se sofresse uma segunda morte, sem esforço nem agonia, ou antes, como se alcançasse uma ressurreição doce e tranquila, franqueava um limite de trevas, no qual começava a luz, espaço intermediário do reduzido para o imenso, e entre a sucessão das horas, minuto a minuto, e o êxtase da eternidade que os séculos compendiam. Numa efervescência de cores, umas vivas e outras desbotadas, vi o mundo inteiro fendendo o éter com rapidez inaudita, impulso constante e matemático, envolto em irisada atmosfera, trepidando no azul escuro do espaço salpicado de partículas de ouro. A Terra afastava-se, enquanto os discos de milhares de esferoides desenvolviam a sua intensidade, encerrando nas órbitas brilhantes extensos horizontes a atividade do espírito. E enquanto inflamadas esferas, embelezadas pelo trabalho e santificadas pela virtude se abriam para mim, o esquecimento rasgava seus véus na memória e estendia a sua mais completa liberdade, veio-me a lembrança a toda a minha existência, perdida no vórtice das idades. Confundi-me, arrastada pela gratidão, no seio daquele espírito, que me havia guiado nas últimas horas da minha vida, e depois da minha morte me falava ao pensamento. Conhecia-o, pois quando Flávio Vespasiano levantava o Coliseu, cujas ruínas ainda desafiam os séculos na cidade dos Césares, já então, por um sentimento que os tempos não desvanecem nem as distâncias quebrantam, sua mão me havia levantado, nos dias em que eu me arrastava pelas margens do Tibre. Capítulo 2. Ditado de Estrela. A sombra. 1. Em lugar muito escarpado da Saboia, eriçado de montanhas, de cujas vertentes se alimentam lagos transparentes entre margens de uma frondosidade secular, por manhã de setembro de 1708, a hora em que o sol poderia ser visto em grande altura acima do horizonte, se não estivesse densamente encoberto pelas névoas que se levantavam dos vales, uma pobre mulher saía do bosque para tomar um caminho, cujas voltas, sem dúvida, conhecia de memória, porque se notava tal distração na sua marcha, que algumas vezes se detinha, não para evitar um obstáculo do caminho, mas do pensamento que parecia assomá-la. Era jovem. Em seus olhos fundos, nas poucas vezes que os levantava ao céu em que se banhavam de luz, resplandecia o brilho dos 20 anos, porém, no rosto moreno e magro, notava-se a velhice precoce, fruto de sofrimentos, em sua roupa desalinhada e suja, nos cabelos ásperos e revoltos, no seu todo enfim, via-se a indiferença da miséria. A cabeça inclinada, e o passo lento, dos pés descalços, falavam de abandono e tristeza. Quem era?
talvez nem ela mesma soubera dizê-lo. 2. Nascera não muito longe dali, numa choça, no meio de uma gente selvagem, ignorante e paupérrima. Vivia no seio da natureza, a céu descoberto, vagando de montanha em montanha, de vale em vale, alimentando-se do pouco que lhe podiam dar, e do menos que podia colher. Conhecia sua mãe, e sua mãe a conhecia, porque muitas vezes se encontravam nas brenhas, e poucas noites sob o mesmo teto. O pai, já de muito tempo, sem dizer adeus à família, foi-se, e não mais voltou. Em toda a sua vida pouco havia conversado, e somente com algumas exclamações grosseiras haviam procurado domar-lhe o caráter rústico e teimoso. Os habitantes da comarca conheciam-na por Sombra, único nome que lhe haviam posto, devido ao seu costume de aparecer e desaparecer sem dizer palavra. Era uma alma triste, movendo-se sem recordações nem esperanças, uma mulher desditosa, que nunca sorria, como também não chorava, um pobre ser cujo coração se havia petrificado desde a mais tenra idade. Vamos sondar-lhe o pensamento e seguir-lhe os passos, quando, profundamente preocupada, saía do bosque, e tomava o caminho. 3. Poucos dias antes, próximo à hora de cair a tarde, tinha-se ela afastado muito dos lugares que costumava frequentar, chegando a uma eminência da qual se dominavam as margens de um lago estreito e longo, e um castelo de aspecto sombrio e feudal, um dos tantos que, noutros tempos, se erguiam ativos nos planos e cimos daquelas regiões, até os Alpes. Este, ficara muito tempo completamente abandonado por seus naturais senhores, porém, havia já proximamente 2 anos, que, restaurado para poder ser habitado, notava-se de tempos a tempos, movimento em seu recinto. Tudo isso, porém, era ignorado e tinha muito pouca importância para a Sombra. Ela aproximou-se o mais que pôde da borda d'água, único elemento que atraía. Muitas vezes haviam observado que ela permanecia horas inteiras contemplando a corrente de um arroio, ou as ondas de uma fonte, como se nelas estivesse encerrado todo o mistério da sua vida. Deteve-lhe o passo, e opôs-se aos seus desejos um corte de granito quase vertical e bastante alto, sobre o lago, que gemia embaixo salpicando a pedra, onde se rompia a ligeira oscilação da superfície enrugada das águas. Dali, viu que um caminho estreito, evitando a vertente em rápidos zigzags, ia ter a um bosquezinho de abetos, dos quais alguns na mesma margem inclinavam ramos sobre a água, como se quisessem eternamente contemplar-se naquele espelho. Sem dúvida, sentiu a mesma inclinação que as árvores, pois deslizou pelo caminho. Assentou-se na relva, e fixou um olhar melancólico na transparência líquida, que ao retratar a frondosa margem, o claro céu e os raios do sol, próximo do poente, refletia matizes verdes, dourados e azuis. E, para além, à distância, as linhas severas do castelo projetavam um desenho escuro na água, como se surgisse do fundo do abismo. 5. Um ruído longínquo veio tirar Sombra da sua distração. Era o galopar de um cavalo que se aproximava. Levantou-se precipitadamente, e correu a confundir-se nas sombras do pequeno bosque. Dali, viu que seguindo a mesma margem, e do outro lado do penhasco, a cavaleiro do qual havia estado pouco antes, vinha um homem cavalgando fogoso alazão. A princípio, a espessura não lhe permitiu distingui-lo bem. Quando mais perto, viu que se apeava e amarrava o cavalo a uma árvore. Poucos momentos depois, tornou a vê-lo no alto da penha, olhando com ansiedade para o castelo, e abrigando os olhos dos últimos raios do sol que os feriam de frente, com a sombra do chapéu de 3 bicos, agaloado. Depois, desceu lentamente pelo caminho que conduzia ao bosque. Então, pôde a Sombra observá-lo de perto. Era tão jovem, que apenas um ligeiro buço lhe sombreava os lábios. E vinha com impaciência, fazendo soar as esporas, e, com a ponta do pequeno látego, batendo nas botas altas. Às vezes,
detinha-se distraído a olhar para o lago, outras a observar se havia alguma falta na compostura do seu traje elegante. Já o sol se havia ocultado por trás das montanhas, quando, de repente, o silêncio foi interrompido pelo ladrar de um cão. Do lado do castelo, apareceu, com efeito, um cão grande e negro, e correu até o jovem e, dando saltos que indicavam alegria, correspondeu às carícias com que foi recebido. Em seguida, tomaram à pressa a mesma direção em que viera o animal, que, de quando em quando, como se farejasse alguma coisa, voltava atrás e ladrava com força. Ele sentia a presença de Sombra, que, sempre oculta, os seguia. 5. Ao cabo de uns 10 minutos de marcha, chegaram ao pé de um muro muito alto, com uma grade de ferro que se abriu para receber o animal, deixando do lado de fora o cavaleiro. Entre as sombras do crepúsculo e de marvoredo espesso, por trás da grade, do lado interno e junto a esta, distinguia-se uma figura de mulher, na qual somente se podia adivinhar, por falta de luz, que a mostrasse inteiramente, beleza de formas, e timidez de movimentos, e da qual com muita cautela o jovem se aproximou. Já a obscuridade era completa, e ainda ali permaneciam, falando em voz tão baixa que o rumor de suas palavras se podia confundir com o movimento das folhas. Aquele amor colocava-se, assim, sob a discreta proteção do silêncio, da soledade e da noite. Uma hora mais tarde se poderia ver, iluminadas somente pelo trêmulo cintilar das estrelas, e no mais alto do penhasco, a cujo pé gemia o lago ao romper a ligeira oscilação de suas águas, uma outra figura de pé, imóvel e silenciosa, enquanto ao longe se ouvia o trote de um cavalo que se afastava. 6. Essa mesma cena, com ligeiras variantes em seus pequenos incidentes, repetiu-se por alguns dias, e à mesma hora. A chegada e impaciência do jovem, os latidos e saltos do cão, a mesma figura esperando atrás da grade, os mesmos colóquios, no silêncio, e o que ainda é mais estranho, a mesma insistência da sombra em se esconder e completar o quadro. Que buscava? Quais os propósitos? Qual a ideia que se agitava no tenebroso pensamento daquela muda esfinge de dor? Dirigindo-se, mais cedo que de costume, ao castelo naquela manhã em que as névoas escondiam o solo, ela ia impelida pelo desejo de conhecer a plena luz, pois a noite a ocultava sempre, a dama que nunca faltava atrás da grade. Quanto ao galã, já bastante o conhecia. Em vão, vagueou horas inteiras ao redor da fortaleza, em vão, percorreu as margens do lago, em vão subiu a todas as alturas para descortinar aqueles contornos. Tudo permanecia silencioso, não se notava movimento nem sinal de vida em parte alguma. A vista inquieta e o ouvido atento daquela figura andrajosa e triste, queriam encontrar alguma coisa e exercitavam-se no vácuo. 7. Aproximava-se a hora da espera de todos os dias, e ainda que fosse cedo, a sombra, cansada e desfalecida, dirigiu-se para o bosque de abetos. Sentou-se no solo, e, daí a poucos momentos, pôs-se, de novo, em pé. A curiosidade a fizera mover-se. Tinha visto alguma coisa que extraordinariamente lhe chamara a atenção. Era um objeto branco, que a cerca de uns 15 passos jazia no chão. Com o olhar fixo, dirigiu-se para verificar o que era. Apanhou o objeto, e um raio de alegria, como um relâmpago, lhe iluminou o rosto moreno e descarnado, ao mesmo tempo que um grito rouco de surpresa se lhe escapou da garganta. Era uma luva branquíssima, fina, macia, o que recolhera. Conhecia bem, pois a havia visto por mais de uma vez cobrindo certa mão. Agitada por violenta emoção que lhe dificultava o respirar, a infeliz, com a sua mão áspera e descarnada, buscava conter os movimentos do peito, e depois, obedecendo a um impulso instintivo, superior à sua vontade, convulsivamente e com fúria levou a luva aos lábios, e antes a mordeu que a beijou. Deitou a correr e como se temesse que alguém viesse arrebatar-lhe o seu tesouro, ocultou-o nas roupas, depois contemplou-o de novo,
e de novo o escondeu. Queria persuadir-se da veracidade de sua posse, tinha medo de estar sonhando. 8. No auge de sua surpresa, porém, não notara que era chegada a hora, e que as ferraduras do cavalo não soavam nem os latidos do cão se faziam ouvir. Quando fez essa observação, já a vaga luz do crepúsculo se extinguia. Assim como durante o dia em vão buscara, também em vão esperou aquela noite. A soledade, que para ela sempre tinha tido atração, já lhe parecia glacial. Aproximou-se do castelo, esteve ao pé da grade, voltou ao bosque, tornou ao castelo, nada. Nada chegava, e nada se ouvia. Mas, ainda tinha esperança. O silêncio dominava na obscuridade e o desalento dominava naquele mísero ser, que permaneceu imóvel e sombrio, por algumas horas ainda, esperando entre as árvores. A casualidade havia feito que a última vez que o jovem ali passara, deixasse perdida no meio do bosque uma das suas luvas. A casualidade, muitas vezes, parece que em vez de ser um resultado inconsciente da sorte, imã providencial e oculta, que durante a vida vai dando ao homem sinais inequívocos do seu destino. 9. Muito depois da meia-noite a grande distância do lago e do castelo, quem caminhasse seguindo o leito de um riacho que, quase despenhando pela inclinação de um terreno escabroso, se lançava numa lagoa natural, quem se detivesse, pois, a entrada de uma escavação que ali havia, praticada em muro de terra, contivesse os passos ao escutar o triste eco de uns gemidos e seu entrar, alguma luz se fizesse naquela cova reduzida e lúgubre como um sepulcro, teria visto a um canto, envolta em farrapos certa massa informe e encolhida, que soluçava com violência. Teria visto tudo isso, e se compadeceria ouvindo aqueles lamentos, que talvez também o fizessem chorar, mas, com certeza não poderia penetrar o drama íntimo que se desenrolava no coração de uma criatura miserável, tão deserdada da sorte, quanto abandonada pelo resto do mundo. Naquela alma paralisada, estava se verificando uma explosão de sentimento, no qual havia muito da rudeza sublime da natureza, e muito também de sagrado e divino. O anjo mais puro ali podia descer, saturar-se da virgindade daquelas lágrimas, e ficar então sabendo como se amava ali, na hediondez daquele esconderijo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 10. Algum tempo depois, era muitas vezes objeto das conversações dos poucos habitantes daquelas montanhas, a rara transformação que se havia operado em poucos dias, nos costumes de Sombra. O que antes nunca fizera, agora, quando encontrava um menino, sorria e beijava-o. Seus modos, até então hostis, haviam se modificado até se tornarem carinhosos. Algumas vezes, tinham-na visto chorar assentada junto à grade, que dava entrada para os jardins do castelo. Quem fez esse milagre? Perguntava aquela gente. A Sombra está transformada. Um dia descobriram que ela penteava os cabelos e se mirava numa fonte. Quando o revelaram, a zombaria foi geral. Afinal, sempre a mulher disse o demônio da vaidade entrou-lhe na cabeça. Observaram, depois, que havia entabolado relações com um velho criado do castelo, a quem fazia 1000 perguntas. Pouco depois, perguntavam alguns. E a sombra? Que é feito da sombra? Ninguém mais a vê? Com efeito, havia desaparecido. A sombra foi-se como o pai. Disseram em certa ocasião. Ao que respondeu uma mulher honrada. Afinal, era uma mulher perdida. Ninguém mais se lembrou dela. Seres ignorados e sem nome, que, como passou a sombra, passais pelo mundo, sem que este vos compreenda e vos conheça, e de em paz, porque se os homens ignoram, o céu sabe que existis, quem sois, e onde estais. 11. Passaram-se 2 anos. Uma tarde nevoenta de outono, chegaram ao castelo 2 homens a cavalo.
Logo que se apearam, produziu-se uma animação extraordinária no interior daquela morada, durante quase todo o ano só habitada por alguns domésticos, que poucas vezes se deixavam ver. Preparavam-se os salões, abriam-se as janelas, tudo era movimento, preparativos e pressa. Uma curioso perguntou, de passagem, a um daqueles fâmulos: que sucedeu? Nada de mal, respondeu o interrogado, antes, tudo bom. A filha única do nosso amo que descansa em paz, celebrou há pouco suas bodas e dentro de 2 dias aqui se deve achar. Vem esperar os dias que faltam para o inverno, neste retiro. Já se vê. São tão puros os ares destas montanhas. Não nos daremos mal com o patrãozinho, que dizem ser esplêndido, e quem não quiser crer, que pergunte ao jardineiro, que, dizem, lhe soltava o cão, quando. Sim, senhor, o cão era o sinal de que não havia perigo em aproximar-se da grade, que dava para o bosque. Era preciso que andassem com muito cuidado, porque o pai da senhorinha tinha um gênio. Queria por força que a filha só se casasse com quem ele entendesse, e estaríamos bem servidos, se não se fizesse o que ele queria. Morreu, e é claro que a sua raiva foi com ele. Afinal, a filha fez do seu vestido um saio, e se casou com quem bem quis. Fez ela muito bem, e ninguém tem que dizer a esse respeito. Com efeito, não havia decorrido 48 horas, quando no pátio do castelo se fez sentir o estrépito de uma grande cavalgada. Todas as atenções dos circunstantes se dirigiram ao belíssimo par. Ela, jovem e graciosa, ele, também jovem e bom rapaz. Subiram momentos depois, lentamente abraçados, a escada principal. 12. No outro dia disseram que a sombra, aquela sombra vagabunda, que passava dias inteiros no alto dos montes ou assentada de olhar fixo no leito dos arroios, e com quem já ninguém contava, como se fosse coisa perdida, havia reaparecido na comarca, vivendo como dantes. Alguns afirmaram terem-na visto nas imediações do castelo, mas em tal estado, que causava lástima. Andava com muita dificuldade, tinha os olhos mais encovados, estava muito debilitada. Não faltou quem, movido de compaixão, se aproximasse, e lhe perguntasse o que tinha, e onde estivera todo aquele tempo. A primeira pergunta, ela respondeu sorrindo, que sofria de uma enfermidade mortal, da qual sabia que brevemente morreria. Quanto à segunda, nem se dignou responder. 13. Tinha razão a sombra quando assim prognosticava o próximo fim da sua triste sina, pois em manhã de novembro, quando já os primeiros frios se faziam sentir, quando já os senhores do castelo haviam partido, quando as folhas secas e amarelentas das árvores, desprendendo-se uma a uma redemoinhavam impelidas pelo sopro gelado dos ventos, encontraram-na morta ao pé da grade que dava para o bosquezinho de abetos, e com as 2 mãos agarradas fortemente aos varões de ferro, como se no esforço da agonia quisesse quebrar a porta de um paraíso, ao qual sua alma aspirava, santificada pelo culto misterioso do coração. 14. Ao entardecer daquele mesmo dia, 2 homens apressados abriam a cova. O cadáver da sombra estava a um passo, estendido no solo, vendo-se nele patentes os vestígios do sofrimento, e os sinais terríveis de uma dor imensa. Ao segurá-lo, para o lançarem no fosso, um deles, o de mais sinistra avatadura, notou que um cordão azul, que a defunta trazia ao pescoço tinha saído do lugar, por causa dos movimentos bruscos com que arrastavam para terminar o serviço depressa. Puxou por ele com força, até o rebentar, e numa das extremidades achou fortemente atada uma luva, cuja cor não mais se podia definir qual era, ou tinha sido. Olá! Exclamou, é tudo o que nos deixa esta cigana. E logo empurrou o cadáver, que ficou com a face para cima, e meio confundido na terra que rolou com ele. Toma, disse, e não fiques separada da última coisa que apanhaste. E atirou a luva com força à cara da sombra,
que em poucos momentos desapareceu com as primeiras pasadas de terra. Há momentos em que o rosto de alguns mortos se envolve em uma auréola de felicidade, como se desprendessem misteriosos raios de luz, e um desses momentos manifestou-se no cadáver da sombra, segura já de aplicar um beijo eterno dos seus lábios, naquela prenda do seu amor. Não houve, para aquela pobre mártir, nenhuma recordação. Ela se recordava, porém, sem dúvida, de alguma coisa que havia deixado no mundo, de vez que, por muito tempo ninguém se atreveu a aproximar-se à noite da grade que separava os jardins do castelo com o bosque de abetos. Dizia-se com insistência, e assegurava-se com testemunhas, que naquele sítio, ainda que por ali não andasse pessoa alguma, se ouvia muitas vezes soluçar. Capítulo 3. Ditado de Estrela. A razão de duas existências. 1. Os que nascem, vêm do ponto para onde vão os que morrem. É uma verdade. Eu fui uma alma errante que buscava a vida depois da morte, e fui também aquela sombra que arrastou nas montanhas da Saboia uma existência sem nome, e submergida no ouvido, sofrendo o que havia feito sofrer, chorando como havia feito chorar. Sim, eu fui a sombra. E se alguém nem sequer a pressentiu, por me ver resignada e heróica na desgraça e na miséria, depois de me haver conhecido orgulhosa e altiva na opulência e na malícia, é que não forma ideia da imperiosa lei a que está sujeita, nas almas, a ação da justiça. Aquela nova vida com a sua exuberância de dor, veio pôr em equilíbrio aquela outra, na qual a minha vontade impôs terríveis sofrimentos a outros seres. Era necessário. Aqueles mesmos vácuos que eu havia criado em almas nascidas para se confundirem num sentimento único, numa só aspiração, aqueles suplícios ante os quais a vaidade e a vingança não me tinham deixado retroceder, aquelas mesmas lágrimas que, em abundância, fiz derramar para que os meus desejos justos ou injustos se sobrepusessem aos desejos legítimos dos outros, aquelas mesmas ilusões arrancadas com mão ímpia aos corações que as abrigavam. Aquelas mesmas esperanças por mim cruelmente desvanecidas em almas para as quais elas eram toda a vida, tudo isso, que a justiça humana não castiga, devia me fazer sofrer. Por tudo isso eu tinha de passar, era necessário viver outra vez, era indispensável levar ao céu, envoltos na santidade do infortúnio, aqueles mesmos que sofrimentos semeados, aqui e ali, pelas desordens e torpezas de uma alma rebelde. 2. Espanta ao filósofo, ao que sabe penetrar com argúcia o seio das humanas gerações, a desigualdade com que se mostra distribuída a dor. É um problema sempre posto à humanidade. E se uma olhar inteligente se levantar mais, dilatar pelos céus e trouxer o pensamento de todo o bem a mancheias derramado pela providência sobre outros mundos e outras humanidades, espanta também ver com que desigualdade está distribuído o gozo. Mas, não. Consideremos que um só movimento prende os corpos e que um só movimento prende as almas. Há forças que circunscrevem a matéria a um centro, e há forças que a estendem pelo infinito em vibrações eternas. Também as há que identificam um espírito com o mundo, e outras que impelem em peregrinação gloriosa por todos os âmbitos do universo, de limite em limite, por todos os espaços. Ante ele estão todas as felicidades para que as alcance, todas as dores para que as evite. Essa escada luminosa de Jacó, que, da terra, se levanta sobre a cabeça do homem, e na qual cada degrau é um mundo, é a vida subindo a novas esferas onde agitar-se. O espírito a percorre, e se acha em todas as alturas. 3. Em uma existência, recebi de meus antepassados sangue azul, e um nome usado com orgulho, marcado a timbres de ouro. Na outra, não tive pais que me legassem uma glória, não tive outro nome além do que a natureza me deu, para me distinguir de outros seres tão desditosos como eu. Em uma existência, humilhavam meus sentimentos elevados, e eu não podia suportar a generosidade de retroceder sem haver vencido. Na outra arrastei-me atrás de uma ilusão e de um desejo,
cujo afago era ao mesmo tempo um inferno e um paraíso para meu coração. Em uma existência me seguiam, me adulavam, era uma felicidade um olhar meu, era um triunfo o sorriso de meus lábios, era inestimável o favor das minhas atenções, na outra me desprezavam, me esqueciam, evitavam encontrar-me, era asqueroso o contato da minha mão. Em uma opulência, na outra miséria. Em uma sobravam-me meios e recursos para satisfazer um desejo ou levar a efeito uma loucura, na outra todos os dias me faltava até o pão que mantém a saúde e sustenta a vida. Em uma tinha espaço para ostentar o luxo de meus trajes, e a riqueza da minha casa, na outra nem abrigo nem ponto onde repousar a cabeça. E depois de uma existência uma morte rápida, instantânea, pela pletora de seiva, outra existência seguida de morte lenta e prolongada agonia, pela falta da mesma seiva. Não eram, porém, duas almas lançadas ao mundo em distintos tempos e lugares diferentes, mas, uma só alma em duas existências, derivadas uma da outra, como um efeito da sua causa. 4. Alguma coisa patenteava a vagabunda do Vale da Saboia, denunciando a sua vida anterior. Alguma coisa ela amava, quando sua alma, a alma de um ser miserável, aspirava em sonhos ao amor de outro ser, colocado a tal altura que ela não podia alcançá-lo com os seus olhos. Quando ela se assentava à margem dos lagos, ou junto ao leito dos arroios, quando se mirava nas fontes e subia as montanhas para mergulhar a vista no azul dos céus, quando assim imergia o pensamento nas ondas e na luz, seu espírito buscava alguma coisa anterior, que, se não era conhecida por uma lembrança, era pressentida por uma profunda intuição. Buscava em sua existência uma vida qual a do ser a quem devia amar, e que afinal a amou. Buscava no desconhecido um meio de franquear aquele universo, que, por um momento, se lhe patenteara entre saltos de pérolas, e círculos de espuma. Buscava, no anterior, uma beleza ou uma harmonia, a que entregar com inteira liberdade a alma, para encontrar alguma coisa em que eu empregara sua paixão, que em germe conservava no peito, e que afinal brotou com entusiasmo. 5. Era preciso, em nova forma, romper a forma anterior, era preciso, no outro modo de ser e estar, condenada a outro destino e a outra sorte, desfigurar em feitos novos os feitos anteriores, apagar com grandes virtudes as faltas passadas, com heróicos sacrifícios os antigos danos. Quando meu espírito mais se expandia, descia ao mundo para ser, o quanto cabe na sociedade humana, poderosa e nobre. Nada era mais fácil, então, que o caminho do bem, nada mais praticável, que empregar a vida a benefício dos outros, e contudo, a vaidade me cegou, devendo noutra existência levantar-me pela humildade. Bendigo aquela vida triste, aquelas horas de melancolia, aquelas noites frias, aquela meninice sem carícias e sem paz, porque todas aquelas crueldades dos homens, e todos aqueles rigores da natureza, contribuíram para me abrandar o coração e, por conseguinte, para entregar minha alma à luz. Bendigo aqueles campos, aquelas montanhas, aquela vegetação sombria e aquele lago azul que tanto contribuíram para educar minha alma, fazendo que as suas belezas se refletissem no meu pensamento. E bendigo aquele amor santo, aquele amor de anjo, aquele amor de virgem, que perfumou meu espírito com essa essência dos céus, origem de toda a criação, e que me fortificou com esse impulso de Deus, com essa força do seu poder, com a qual deu às almas a faculdade de amar, como Ele ama. 6. Ainda depois de morrer, vaguei durante muito tempo por aqueles lugares. O bosque de abetos, a grade do jardim, as margens do lago, continuaram a ser para mim o teatro de meus sofrimentos, mudas testemunhas da minha dor também silenciosa. Notava em mim alguma coisa de extraordinário, via que ninguém se apercebia da minha presença, e me achava melhor assim. Subia, ágil, até os cumes, quando, havia bem pouco ainda, isso se me ia tornando impossível, por causa da enfermidade do corpo. Eu tinha passado por um sonho penoso e longo. Em mim se dera uma transformação,
que eu mesma não podia explicar. Um dia, uma voz que não sabia de quem era nem de onde vinha, me disse: escuta, escuta. A quem havia de escutar, quando a ninguém via? A voz, porém, insistiu com força, cada vez mais alto, e por mais que com os olhos buscasse quem falava, só ouvia a voz, vindo do alto, do desconhecido, repetindo a mesma palavra. Já havia tempo que em minha mente se agitava a ideia de tornar a desaparecer, já o teria feito, se a falta de forças, se a enfermidade que minava minha vida, não o impedissem. Quando, porém, aquela voz me perseguia, essa ideia ganhou mais força e meus propósitos se arraigaram. Queria fugir. Não podia suportar a ânsia e o afã, com que aquela voz me repetia uma e mais vezes. Escuta, escuta. Onde quer que fosse, e onde quer que me ocultasse, ela fazia a mesma súplica. Sempre a mesma voz, sempre a mesma palavra. Outro dia, não sei que força me paralisou, não sei que vontade me entumeceu os pés e me tolheu as mãos. Por mais esforços que fizesse, não pude fugir, tive, à força, que escutar. Morreste, morreste. E isto dito sem que eu visse quem falava, encheu-me de espanto, e fez-me tremer de terror. Morreste, morreste. Uma e mil vezes me tornaram a dizer. Houve um momento em que pude correr e me escondi. Então, não sei que vaga suspeita cruzou meu pensamento. Parecia-me que aquele estado, aquela voz, aquele modo de existir não me eram desconhecidos. Anto morta. Disse eu no silêncio de uma ideia. Sim, morta. Responderam-me. 7. Não o queria crer, pelo que sentia. Que importa morrer as almas martirizadas por uma existência desventurada, por uma vida de dores? Por muito que a dor punja, por muito que os sofrimentos matem, a alma sente deixar a existência na qual começa a amar. Eu compreendia que deixar a vida era voar dali, e essa ideia, realmente, atormentava-me. Só uma vez havia abandonado aqueles campos, queria ainda abandoná-los, mas sempre com a ideia de voltar, e quem morresse, não voltaria, como eu, então, pensava. Morta eu, ficando ele. Como suportar tal coisa? A ternura que dominava minha alma e aquele sentimento tão delicado de que era presa meu coração, manifestaram-se, então, em toda a sua força, quando esses pensamentos começaram a agitar-se na minha mente. E como se temesse que dali me arrebatassem, corri às imediações do castelo, acerquei-me da mesma margem do lago, como, se por estar mais perto, fosse mais difícil arrancar a meus olhos a posse daqueles lugares. Senti na fronte um sopro cálido, e, depois, no cérebro, um desmaio gradativo e crescente. Caí ao solo, mas, suavemente. Parecia-me que mãos invisíveis me sustentavam. Então, vi que o fundo escuro do lago se clareava, que o lago crescia, chegando afinal a ter horizonte por limites. A luz aumentava de intensidade, e, naquele grande espelho de água refletia-se, pronunciada, a cor do céu. Depois, observei que ao dilatar-se a superfície é líquida, e, por conseguinte, ao irem se afastando as verdes margens até se perderem de vista, eu permaneci imóvel, e vi-me na superfície cristalina enrugada, no meio de imenso mar. E o azul das águas era cada vez mais claro, até se confundir com o céu, e, então, vi-me no mesmo centro, como se fosse o foco daquela imensa esfera colorida. Meus olhos perdiam-se na plenitude daquela luz, minha cabeça girava em âmbitos sem limites. Houve um instante em que tudo esqueci, e fiquei submersa naquele pego que me envolvia, completamente só, insulada de todo contato material, confundida num caos e na monótona perspectiva de um colorido sempre igual, em todas as direções. Cerrei os olhos, e o azul persistia através das pálpebras, mas invariável,
sem nada perder da sua luminosidade. Parecia que não eram eles que viam, mas a vista permanente do espírito, penetrando em todas as direções. Pouco a pouco, meu pensamento, a partir do presente, remontando a certa elevação nas ideias, rompeu através do ouvido, penetrou o passado e encontrou a razão da minha última existência. 8. Tudo aquilo desapareceu, e eu senti-me arrebatar nas asas do vento. Parecia-me que repousava na atmosfera banhada de sol, pois o cansaço da vida, assaz havia magoado minha alma para que eu não encontrasse descanso em me mover a grande altura, com inteira liberdade. Quando me reconheci, os voos de minha alma adquiriram arrojo de sempre, tomei o espaço como meu, como campo conhecido, como pátria a que voltava. Demasiado tempo, com a consciência ferida, demasiado tempo, patrimônio da dor, meu espírito havia lutado. Soara a hora de buscar na verdade o meio de combater a influência das paixões, que a tantos suplícios haviam condenado meu coração. 9. Depois de contemplar os Alpes por um momento, caminhei por cima e ao longo de toda a Itália. Um anjo avançava a meu lado e suas promessas me enchiam de júbilo. Seus conselhos, prodigalizados com doçura, eram sábios, e a prudência que os ditava, muitas vezes me encheu de admiração. Perto do mar, entre o Vesúvio e Nápoles, vi Marieta. Assentei-me ao seu lado no mesmo lugar onde ainda repousavam seus restos. Pude penetrar o seio da terra e por um momento abraçar alguma coisa da forma daquele ser querido, a quem tanto fizera sofrer. Faltava-me, ainda, isso para me vencer. Abençoou-me e perdoou-me, como costumo perdoar as almas grandes, isto é, apertando a mão que as feriu, amando-as tanto quanto elas as haviam aborrecido. 10. Depois, entrei nessa vida real, da qual se contempla um mundo e se estuda uma humanidade, sem travas que entorpeçam o entendimento, sem limites que o reduzam. Depois, entrei nesse espaço, por via de todos os espíritos, e dali, ao estudar o meu passado, encontro sempre a razão das minhas existências. Procuro, então, que o conhecimento delas me forneça maior ensinamento. Entro também, muitas vezes, no silêncio dessa natureza que funciona invariavelmente, que jamais se detém. Quero nela estudar o ser, a vida, a eternidade, o infinito. Quero, por ela, aproximar-me de Deus. Entro também na história do desenvolvimento humano, e assisto às lutas do passado com o presente. Também entro, com frequência, na atmosfera terrena, a fim de visitar os lugares prediletos, renovar as minhas recordações, banhar-me na mesma luz que em outros tempos me deu vida, perder-me nas mesmas noites que em outros tempos protegeram meus sonhos. E saio também ao encontro do homem, porque estão despertos os que parecem submergidos no sono eterno. Sua sombra vai, muitas vezes, confundida com as sombras dos vivos. Conclusão. Ditado de Marieta. Vinde a mim, e vos contarei as delícias da vida nova. 1. Íris de esperanças se levantam sobre imensos horizontes, porque a promessa de felicidade, feita a todos os seres que pressentem Deus no céu de sua inteligência, não deixa de aparecer onde quer que se abrigue uma esperança. Íris que se apresentam entre cambiantes de luz nova e deslumbrante, para um espírito que se levanta da terra. Faixas imensas de cores para ele desconhecidas, reflexos no vapor desprendido de milhões de mundos se lhe patenteiam às vistas, e ante esse espetáculo tão deslumbrante e surpreendente, o espírito lança-se, com a velocidade do desejo de submergir entre a luz e a cor, isto é, de submergir na própria esperança. Além, contudo, descobre, a distâncias incalculáveis que o pensamento não pode medir, novas torrentes e cambiantes novos de luz, isto é, descobre uma esperança fagueira, além da outra esperança. 2. Para onde quer que o espírito vá, avança, sempre, jamais retrocede.
Só uma inteligência depurada pode adquirir um conceito fundamental desse movimento. Pelo espaço caminha-se com seres cuja perfeição sabemos ter de alcançar, caminha-se à mesma altura dos seres que amamos, depois vêm outros seres, que se vão cada vez aperfeiçoando mais. E o espírito avança submerso entre mundos infinitos, que sentimos trepidar, obedecendo às forças da atração e repulsão, entre sós de cores diversas e dimensões colossais, em cujos âmbitos parecem ferver espantosas massas de vapor, agitando-se em combustões eternas. Ele vê cruzados no espaço, matizados de mil modos, os reflexos luminosos, com que se prestam luz e calor, os dilatados e inumeráveis sistemas solares, que, com ordenada marcha, respondem às suas leis. 3. Ele fixa a atenção em mundos em que descobre tantas belezas, que lhe parece faltarem em outros não tão favorecidos por elas, porém, que, nem faltam neste, nem sobram naquele. Vê como num mundo se trabalha, noutro se melhora, noutro se progride e noutro ainda se esboçam formas. Vê como aqui os seres dormem, como ali despertam, e mais além se agitam. Vê que a paz reina aqui, vê como se ama ali, como lá se cresce e mais além se espera. Vê como se luta aqui, como se empreende ali, e como se estuda acolá. Todas as suas sensações são essenciais. Vê o que está do outro lado, o que foi adiante, o que vem depois. Vê como o pensamento vê, sem encontrar estorvos, sem que a distância diminua nem a proximidade lhe aumente a faculdade da visão. Ouve sem que o estrépito fira, nem a suavidade obriga a prestar maior atenção. É capaz de não perder uma só das vibrações que se desprendem da harmonia que se estende no espaço, e avança até as torrentes de suas últimas notas, nos limites mais apartados do infinito. Toca nas substâncias mais tênues, examina os elementos mais simples, analisa os pormenores mais delicados. Nele penetra a beleza e se sente a harmonia. Seu pensamento é a sua eloquência, e entregando os próprios sentimentos a um lirismo eterno, pode descrever quadros belíssimos, apenas manifestando sensações. Pode também renovar suas recordações, como se retrocedendo no tempo, fundisse num só instante todas as horas passadas, como se realizasse num só momento e num só ato todos os fatos da sua história. 4. Em suas obras, o espírito desenvolve a intensidade do seu amor. Amar. Que palavras poderão dar uma ideia dessa ação, dessa força e desse movimento do espírito? Quem poderá dizer: até aqui se ama, até aqui se sente, até aqui se espera? Onde termina essa atividade com que o espírito contribui para a criação? Onde e quando pode, nos seres, terminar essa manifestação de Deus? Quando ela cessasse, e no ponto em que se não manifestasse a atração divina, que encadeia as almas, como a atração solar encadeia os mundos, poder-se-ia dizer que aí terminava Deus, que aí deixava de existir, que realmente começava a morte, o nada, o vácuo. Não, não é possível. O primeiro impulso de amor, em virtude do qual a criação foi, é e será, jamais se extinguirá. A que espírito não chega à centelha do fogo sagrado? A que recônditos lugares, a que seres tão ignorados deixará de alcançar a luz, que é a vida, o amor, que é a criação? A nenhum. Não há lugares abandonados, não há seres desconhecidos pela providência. O mesmo raio de luz da vida flor, que se ostenta nos jardins cultivados pela opulência, e a flor solitária e escondida, que se desfolha no recanto de um vale. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like, e o seu hype. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros.
Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.